Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui outra vez no ateliê do professor Marcos Venelli e hoje nós estamos trazendo aqui um arranjo diferente. Por que um arranjo diferente? Porque é um vaso de porcelana verde. Olha que bacana, galera, o professor já deixou o fundo da tela pronto e agora ele está trabalhando ali com verde Versi ou Versier, né, para alguns, e sutilmente ele vai passando ali o verde e deixando contaminar um pouco com esse fundo que ele já deixou previamente feito, que foi um fundo que ele utilizou o amarelo pele, um pouquinho do ocre, um pouquinho de azul ultramar com carmim, para fazer esses nuances aí mais roxas das folhinhas fantasmas, enfim. E agora o professor vai trabalhando ali com uma sujeirinha do verde Versier, como vocês estão vendo, um pouquinho de ocre ali que está sujo no pincel também, enfim. Olha que bacana essas nuances que o professor vai trazendo aí. Hoje teremos um arranjo de rosas num vaso de porcelana verde. É o Marcos Venelli sempre trazendo novidades aqui pra gente. Bacana, né? Ah, mas esse fundo que já está previamente feito. Galera, hoje a gente está aqui para privilegiar as rosas e também o vaso. Então a gente adianta a parte do fundo, que é para ficar já com uma composição adiantada para o vídeo também não ficar muito longo para vocês. Porque em várias ocasiões aqui no canal, depois vocês dão uma pesquisadinha aí, nós temos vários vídeos prontos com fundo, ensinando a fazer fundo tal e tudo mais. Agora o professor está jogando forte ali um amarelo ocre com um pouquinho de verde inglês. Verde inglês. Show, hein, professor? Uma mistura aqui. Ó, verde Versi e a claridade, o professor está jogando ocre com verde inglês. Olha que bacana que está ficando isso. Um vaso de porcelana verde. Quem nunca viu um vaso de porcelana verde? Na casa da avó sempre tinha uma, né? No meu caso não era avó, eu já falei aqui, era nona, né? Eu tive nona. Nona e o nono. Então, beleza. Se eu chamasse minha nona de vó, eu tomava uma bronca e eu me xingava em italiano ainda. Então era nona, mas beleza. Olha que bacana, pessoal. O professor já vai deixando ali um foco aonde vai passar a luz. Onde vai estar incidindo a luz ali, ó. Pincelada bem esticada, sempre meio ovalada, seguindo ali o formato do vaso. Isso é muito importante, tá? O professor vai jogando os contrastes de luz e de sombra, só que ele vai trabalhando, ele vai esculpindo ali a luz no vaso. Muito bom, hein? Um vaso de porcelana verde. O Marcos só fica inventando. Ele já fez vaso de porcelana, já fez vaso de cobre. Foi cobre? Foi. Já fez vaso de barro e agora porcelana verde. Ah, além do de vidro, né? Vaso azul. Cerâmica azul. Verdade, cerâmica azul foi dos crisântemos, bem lembrado. Bem lembrado. Nossa, já tinha me esquecido, hein? Também são tantos vídeos aqui no canal, já estamos com 80 vídeos para vocês aqui, hein? Aqui a arte não para, a gente está aqui a todo vapor, vídeos inteiramente gratuitos. Então, para você que está chegando agora, eu já vou antecipadamente pedir, e sempre encarecidamente também, inscreva-se no canal, não esqueça de se inscrever, é gratuito. Se você ativar o sininho, melhor ainda, que aí você recebe as notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E detalhe, por favor, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos que gostam de pintura, com aquela galera que de repente não pinta, mas gosta de apreciar ou saber como uma obra de arte é feita, porque isso ajuda bastante esses humildes professores que estão aqui toda semana produzindo esse conteúdo com muito amor e carinho para vocês. O professor acertando o formato ali do vaso, bacana. E aqui é tudo molhado no molhado, viu? Esse fundo aí, ele tá molhadaço. E sempre me perguntam, às vezes no vídeo, é óleo ou é acrílico? Óleo sobre tela, galera. Um pouquinho mais difícil ainda se trabalhar com óleo, porque a tinta é bem mais volúvel, né? Ela demora um pouquinho para secar. O professor puxou um pouco do sépia ali, para dar uma reforçadinha na sombra. Que bacana que tá ficando aqui no vídeo, hein? Show de bola. Mais forte agora aqui. Legal. O professor vai jogar um sépia, misturou um pouquinho ali com vermelho óxido transparente. Dá uma
queimada. E vai dar uma queimada na porcelana ali, ó, para ficar bem forte a sombra. Eu sempre falo que o nosso trabalho ele se baseia em 3 pilares: formato, luz e sombra. Então você tem o formato do objeto e os contrastes entre luz e sombra que fazem com que ele ganhe volume, principalmente volume, e também identidade. Se você pegar na parte de paisagem, quando eu faço ali, é sempre um degradê, né? Nas minhas paisagens eu vou jogando as copinhas um degradê, então vai dando volume. E aqui, tudo bem que é outro estilo, é outro formato, é outro tipo de pintura, mas assim, se baseia nisso também. O professor, ó, joga um degradê ali, deixa mais suavizado, algumas pinceladas são mais fortes, mas olha que formatinho legal que fica. Já fica bem evidente ali, e você vê, porcelana verde, mas contribuição ali do ocre, do vermelho óxido, do sépia, além do verde versi, que a gente falou no início. Show, hein? Muito bom, professor. Então, inspirado na Klein, um vasinho que Ah, ela vai. tem. Tá bom. Eu vou fazer uns trabalhinhos assim, meio... Você é quem manda. Traçar umas cortinhas. Show. Olha lá, galera. Parecido Aí tem que prender a respiração para fazer esse tipo de coisa, hein? lembra um pouco aquele vasinho das tangerinas. Eu não tô nem falando muito aqui para não ficar nervoso. Olha isso. O professor já foi lá, já puxou. Uma só no sépia com o vermelho óxido. Opa! Já puxou outra ali também. Vou falar para você que tá muito seguro para fazer esse tipo de coisa, hein? Show de bola. Inspirado na Catherine Klein. Show, hein? Aí ele percebeu que vai ter que jogar um pouquinho mais de luz antes de puxar, né? Porque depois a tua vida vai ficar mais difícil se você não fizer agora. Ó, o professor está jogando mais luz. Quando a gente tá gravando, até esquece de algumas coisas. Isso, vai pular alguma etapa. O professor jogou um pouquinho do pele ali por cima do ocre e agora ele vai jogar um pouquinho de branco também, ó. Por quê? Na hora que ele passar o sépia ali para fazer esse risco, que na verdade são umas cordinhas ali envoltas no vaso, aí vai ficar mais difícil colocar a luz. Então ele está colocando a luz primeiro para depois jogar as cordinhas. Então, se vocês procurarem, o professor falou a referência da Catherine Klein, uma pintora que nós apreciamos muito do início do século passado. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver em algumas composições, os vasinhos dela tem um trançadinho, uma redinha, umas cordinhas, enfim. E é por aí que o professor está se baseando agora. Então ele fez um risco, seguindo o padrão, e ele vai vir na sequência com outro ali, ó. Olha que bacana. Lembrando que esse risco o professor está fazendo aí a la prima com o sépia e um pouquinho do vermelho óxido transparente, seguindo já a parte escura que estava no vaso. Opa, virou, hein? Show! Eles estão no formato ali. Que pincel o professor está usando? Alguém vai me perguntar isso, eu tenho certeza. Eu já vou falar, o Condor 441, número 8. Show, professor. Detalhe, cerdas do pincel para fazer esse tipo de efeito. Tem que estar juntinha, né, galera? Não dá para fazer esse tipo de efeito com a cerda dos pincéis. Imagina, se ele tiver esgarçado, pode esquecer. Então, mas como eu faço para deixar as cerdas dos meus pincéis sempre juntinhas? Dá uma olhadinha aí no canal que a gente tem um vídeo exclusivo falando sobre isso, tá? Falando como você faz para deixar as cerdas dos pincéis sempre juntinhas, independente do tempo de uso, hein? Ele vai envelhecendo, mas vai ficando ali com as cerdas sempre juntas. Olha que bacana, galera. Olha que trançado diferente, hein? Show. Show de bola. Ó, se o professor não tivesse jogado a luz ali, aí já não ia dar certo. Olha que bacana. Que bacana, hein? Nossa, ficou muito legal. Eu não esperava essa puxada aí na parte de cima. Ele ficou com bastante movimento. Muito bacana. E ó, o professor não jogou luz nessa cordinha, só com a parte escura ali, hein? Ainda não. Ainda não. Olha que desenho bacana. Ele fazendo a curvinha.
Sensacional, sensacional. Agora com Muito um pouquinho de bom. ocre, cor de pele. Beleza, um pouquinho de ocre com pele. E o Vou professor dando a vai claridadezinha. levezinho ali, a mão bem leve, com o mesmo pincel, Condor 441 número 8. Cerdas juntinhas para jogar um pouco de luz ali, ó. Ah, mas professor, eu não estou com a mão tão firme assim. Procura uma base de apoio. O professor está usando o dedinho ali na ponta da tela. Ele põe ali o dedinho e puxa. Ah, se você não tiver muito seguro para fazer isso, deixa secar primeiro. Aí depois você faz e aí vem e trabalha com o pincel. Aí você pode colocar uma régua de apoio na parte de cima, enfim. Ou não. Ou de repente trabalhar da maneira como o Marcos está trabalhando aí. Sensacional. Já ficou com volume a cordinha, vai ficar bom esse negocinho. Olha a sequência das luzes ali, absorvendo essa parte que, onde está incidindo mais luz ali na cordinha. Se você não faz a parte do fundo, não adianta puxar esse trançado. Show, agora o professor voltou ali para dar mais volume. Nossa, aqui no vídeo ficou sensacional, Venelli. Ao vivo fica legal, mas o vídeo também fica show, hein? Sensacional. E essa dança dessas cordas aí, né? Porque elas não estão assim, todas certinhas, né? Às vezes a gente vai fazer, se preocupa muito com aquela coisa geométrica, não. É um vaso, ele foi colocado ali, alguém mexeu, mudou ele de posição, então as cordinhas afrouxaram ali um pouco e dá todo esse movimento aí no vaso. O que seria só um vaso de porcelana verde, acaba se tornando uma referência dentro da própria pintura. Sensacional. Olha que composição bonita. Recapitulando, vaso, verde Versy, um pouquinho de verde inglês, amarelo ocre, um pouquinho de vermelho óxido com sépia nas partes mais escuras, e ali para finalizar a luz o professor jogou o ocre com o branco e depois praticamente o branco puro, mas fundindo ali com o ocre. Agora ele dá mais ênfase ali para dar mais volume na cordinha, ele jogou a parte escura. Sensacional. E aí depois ele fez as cordinhas com vermelho óxido transparente e sépia, e agora ele está dando as luzes ali com ocre e um pouquinho de pele. Muito bom. Galera, vocês já perceberam que aqui no nosso canal, e eu dei um toquinho aqui no tripé, aqui tremeu a câmera, mas beleza. Vocês já perceberam que aqui no nosso canal a gente não fica na mesmice, né? Aqui a gente está sempre trazendo algo novo e com o professor aqui, com o Venelli, não é diferente, né? Outra coisa que eu estou observando aqui, vocês vão observar também a sobreposição das cordinhas, ó. Quando vai passar a luz ali, ele passa a luz por cima de uma e de outra, então ali você percebe que uma está por baixo da outra, entendeu? Isso é muito importante também. Porque aqui, se a gente ficar sempre na mesma, vou fazer um vaso com rosas, sempre o mesmo tipo de vaso, sempre o mesmo tipo de rosa, sempre as mesmas cores. Não, a gente sempre traz uma experiência diferente. E eu vou falar que é um desafio bem grande. Tá sensacional, né? Sensacional. Sensacional. Ficou com bastante movimento. Essas cordinhas aí fizeram toda diferente. Oi? Tira a marca da unha, né? A unha ali, ó. O professor tinha apoiado o dedo ali. Beleza. A única desvantagem é que como tá molhado, onde você apoia a ponta do dedo, marca, né? Agora vamos às cores. Profissão pintor, é isso aí. Artista. Seja lá o que for, né? Folhas Agora também vamos lá. verde Versy. Vai fazer umas folhas bem vibrantes, então? Verde Versy. Legal. Que já tá pronto, não precisa ficar misturando. Aí. Boa, boa, muito boa. Galera, verde Versy, tinta bacana, escura, mas é uma tinta vibrante. Assim, a gente tem que usufruir. Hoje a gente tem, os pintores antigos, com todo respeito, sempre trabalhavam ali, faziam a própria tinta, tal. Era uma ciência à parte. Hoje nós temos, graças à tecnologia, evolução também das artes,
A gente tem ali uma série de composição de tintas ali à nossa disposição. Ah, é legal você aprender as misturas, aprender a viajar um pouco, a como trabalhar com alguns materiais e tal, mas assim, aproveitem também essa vibe. Tenham um leque de tintas à sua disposição. Os fabricantes estão aí, sempre conseguem trazer as misturas de apontas e outra. A gente consegue também desenvolver belíssimos trabalhos usando aquilo que já está pronto, que já foi estudado e que está aí à disposição para a gente. Viva a tecnologia nessa parte. Verde Versi, está aí, ó, forte, e o professor já jogando uma luz ali com o pele. Você jogou o pele? Não, é o verde inglês, né? Verde inglês, isso. Que também aí, ó, verde inglês da Corfix. O professor trabalha em sua grande maioria aí com as tintas da Corfix. Sempre me perguntam, qual a tinta que você está utilizando e tal. A gente não tem nenhum tipo de patrocínio, só para deixar bem claro. Então a gente passa as informações aí das tintas, que são as tintas que habitualmente nós trabalhamos. Agora o professor jogando um pouco mais de verde versi com um pouquinho ali de pele, né? Ficou mais forte ali a sombra da folha. Umas folhas mais curtinhas ali da rosa. Muito bonito, hein? E legal que você difere ali os tons, né? Você vê que o professor utilizou o verde versi no vaso, só que ele queimou ali com os marrons, né? Com sépia, com vermelho óxido e tal, então ficou um verde menos eufórico. Agora já nas folhas o professor está aplicando o verde versi praticamente puro. Então à medida que ele vai fazendo isso, agora ele deu uma contaminadinha ali com um pouquinho de sépia, só porque eu falei. Mas, que são aquelas mais a parte de trás. Mas já fica bem diferenciado ali os tons de verde, muito legal. Olha que bacana. Tem várias folhinhas ali, as folhinhas menores. Essa composição é inspirada em uma das obras da Catherine Klein, porém, as rosas serão feitas aí com a identidade do Marcos Venelli. Marcos Venelli que tem ali uma assinatura exclusiva nas suas rosas. Quando quem já acompanha o trabalho do professor bate o olho e fala, beleza, essa rosa aqui eu conheço, é do Venelli. Olha que bacana. Agora ele já variou um pouco ali, já vai deixando o recorte onde estão as rosas. Muito bom. Esse fundo claro está contribuindo bastante aí nessas tonalidades de verde. Vai puxando um verdinho ali no meio. O professor agora misturou verde versi com um pouquinho de sépia. Então vão ficar algumas folhinhas, vão ficar mais eufóricas ali, só com o fundo do verde versi. E as outras com um pouquinho do sépia, vão ficar um pouquinho mais queimadas. Aí o professor já vai variando os tons também das folhas. Como eu sempre falo aqui, é importante a gente ter um fundo de tela bem feito para poder obter um excelente efeito quando jogar as primeiras luzes e também as luzes intermediárias. Você roubou um pouco de... o indiano com ocre. Indiano com ocre, que legal. Queimadinhas aqui. Bacana, hein? Faço isso nas paisagens também, quando quero tirar um pouco a euforia do verde. Sim. Falo que o verde é eufórico, né? Se você jogar o amarelo direto nele, ele acende, né? Aí tem que tirar um pouco a euforia do verde. Depois vem com os mais clarinhos, com as luzes, né? Bacana. Show, Venélio. Olha, vai ficar bom esse negócio aí, hein? Vamos esperar pelas cores das rosas. Eu não vou falar aqui, porque se alguém estiver acompanhando o vídeo sem adiantar, vai ter surpresa aí na hora que o professor jogar as cores das rosas. Show, hein? Já umas luzes intermediárias ali na folha. E a facilidade com que o professor faz as folhas, né? Agora umas misturinhas aqui, um pouquinho de violeta, com ocre. Sujeirinha, né? É. Tá. Uma
rosa. Ó, professor, meio... mantém a cabeça nessa distância que você tá? Para não invadir o ângulo. Não, pode ficar. Onde você tá aí tá bom. Para não invadir o ângulo da câmera. Sim, senão eu vou ficar... Porque senão nós vamos ficar filmando aqui a minha cabeça. a sua cabeça. Ó, o professor fez o seguinte, ele fez uma sujeirinha ali, com um pouco de violeta, com um pouquinho de pele, com um pouquinho de ocre. Por quê? Ele vai fazendo um recorte ali, que agora ele jogou amarelo indiano forte. Ele vai ter uma pontinha de alguma coisa amarela ali, uma rosinha amarela, é isso? É meio amarelada, assim. Beleza. Só para a gente entender o que é esse fundo que o professor está fazendo, tá? Ali também, ó. Ele está vindo com o indiano. Ele limpou o pincel, tá? Então tá praticamente o indiano puro. E ele está misturando com o fundo ali, ó. Sem medo de ser feliz. Eita. Professor, ali já deu para ver que é uma rosa que está meio virada, é isso, né? Isso. Que bacana. Olha os recortes da ponta dela, já dá para identificar. Ó. Olha que sutileza, né? O professor faz ali, de bate pronto, pá, você já consegue ver que vai ter uma rosa virada ali. Fica tranquilo, tá? Pode ir um pouco mais para frente se quiser. Quando você invadir, não, pode ir mais para frente. Quando você invadir, eu te aviso. Limpando o pincel. Você não está na frente da tela não, tá? Fica sossegado. Né? Não, do jeito que você está aí tá ótimo. Pode mandar bala. Começar agora com as... Tá pegando a laranja. Beleza. O professor limpou o pincel, ele pegou o alaranjado, é isso? Isso, um alaranjado de cromo, né? Alaranjado de cromo da Corfix, né? Beleza. Eu não sei se a cor... deve ser. Esse é Corfix, eu vi você pegando lá. É como se fosse um vermelho francês. Tá, beleza. Então, se você não tiver na sua paleta o alaranjado de cromo, que é uma tinta mais específica, você pode também fazer essa composição de rosa aí com o vermelho francês. E você pode ver que o professor está aproveitando o fundo que está úmido ali com pele, né? Uhum. E ele já vai puxando ali, ó, uma luz ali de leve no fundo. Tudo isso é fundo, tá, galera? Fundo. Vocês que já acompanham o nosso trabalho aqui no canal já sabem como é que funciona. O professor faz os fundos ali e depois ele vem trabalhando as luzes. Agora ele investiu mais ali no vermelho de cromo ali, ó. O francês. Agora é o francês, beleza. Agora o professor pegou pele, um pouquinho de cromo, pele de novo e vai jogando fundo ali. Já vai deixando aquela xícara da rosa previamente feita ali no fundo. Então, ó, galera, sempre lembrando, você tem o miolinho da rosa, os recortes que o professor está fazendo. Show, hein? Legal que a gente vai vendo assim, a gente vai começando a identificar o fundo, né? Ó, o miolo da rosa ali, ele já jogou um vermelho chinês, né? Bacana. Agora o vermelho chinês bem forte ali. E um pouco do francês. Olha ele já desenhando a rosa ali. Já deu para perceber que essa rosa está virada para baixo ali, mais para o lado direito. Aí a gente tem uma outra virada aqui para frente e para o lado esquerdo. Mais uma rosa vermelha ali no fundo, que é aquela virada na parte de trás. E as outras duas amarelas ali. Vai ficar bonito esse negócio, hein? Agora suavemente o professor vai acertando o formato ali. E a gente já vai ver que o negócio vai ficar bom. Vai ficar bom, bem Agora bom. Eu vou fazer uma... Aí você já está inventando, né? Aí você já jogou pele. Isso, eu misturei o vermelho, um pouquinho de pele, esse vermelho francês, né? Tá. Fazer Olha uma rosa, um cor de rosa mais clarinho agora. Beleza. Para ela destacar. Galera, grava essa misturinha aí, ó. Pele com vermelho francês. Ó que bonito. Ó lá. Para não ficar... quando eu falo que aqui o professor investe e vai pesado aí nos tons, é mais ou menos por aí. Por quê? Porque a gente já tem rosas vermelhas, já tem rosas champanhes, amarela, branca, enfim. Então é bom a gente trazer umas experiências um pouco diferentes também com os tons
bem diferentes, né? A gente misturando pele agora com o vermelho francês. Isso. Aí sim, aí ele já vai fundindo ali com o outro fundo. E rápido, hein? Ele fez esse vaso aí num tiro, ficou sensacional. E agora as folhas e, por último, o fundo aí das rosas. E importante ressaltar o seguinte, vocês percebem que o professor mantém a linha do formato, né, da rosa, e ele aproveita o pincel e o fundo que ele deixou ali, ó, molhadinho, aquele miolinho no meio verde ali, ó. Olha quantos recortes ele já fez ali da pétala. Tá vendo? Olha a transparência que ficou naquela pétala ali com o fundo verde. Essas coisas que são enriquecedoras quando a gente observa o artista trabalhando. Que a gente vai pegando ali algumas nuances. Porque quando nós estamos começando a pintar, isso eu me incluo também, tá? Nos florais, a gente procura acertar muito a geometria. Não que isso não seja importante, óbvio que é, né? Você não pode sair da geometria da rosa, mas você tem que soltar um pouco a mão na hora de fazer ali essas transparências, se aproveitando do fundo ali. Olha que bonito. Sensacional. Sensacional. Por enquanto só tem borrão, né? Mas é um borrão que você já vê que tem um formato, né? Agora o miolo ali, o professor sempre já força um pouco mais a barra ali na tonalidade, porque é a parte onde vai estar com sombra, né? Com a sobreposição das pétalas, ó. Ele de leve já vai acertando ali. Você fala que tá um borrão, mas a gente já vê que é um borrão com formato, né? É um borrão que vai render. Olha lá que bacana. Professor fazendo... Eu já vou começar com... branco, pele... Antes de tudo, eu vou dar uma ênfase nas sombras dessas aqui. Fechou. O professor vai revisitar o fundo da rosa... Das amarelas? Amarela, que ele jogou ali só o amarelo indiano, agora ele misturou o indiano... Na verdade, eu ainda estava na dúvida que cor que eu ia colocar aqui. Daí eu vi que vai ficar Aí melhor. você falou, vou adiantar o indiano aqui, depois eu vou ver. Beleza, você vai Porque equilibrar os tons, né? A pintura é assim, a gente começa a fazer, quando vai vendo E depois inventa. acaba mudando alguma coisinha. Quando você trabalha querendo criar algo novo, é assim, né? Se tivesse seguido uma cartilhazinha ali, beleza, mas olha que interessante, o professor jogou um amarelo indiano e falou, depois eu vejo se eu vou seguir com ela amarela ou se eu vou dar outro tom. Então, automaticamente, ele já pegou ali um pouquinho do vermelho óxido e fez o fundinho ali daquela do canto, e agora ele está vindo com um pouco de vermelho. Vermelho mesmo, por cima do amarelo indiano. Olha que show, dando uma sombra ali. Lembrando, o fundo está totalmente molhado, né? Então o professor já vai se aproveitando e fundindo uma cor na outra ali, com muita maestria, com muita propriedade ali. Olha que legal que vai ficando. Depois de jogar as luzes, eles todos se completam ali, né? A verdade é essa. Um pouco mais vermelho ali também, agora já o chinês ali, né? Chinês, para dar uma sombra. Agora você está forçando mais a sombra ali, né? Isso. Bacana. Nossa, que da hora. Hoje a aula está sendo especial, hein? E vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Você sabe o que vai dar, né, Venélio? Mas tranquilo, ó. Ali, isso. Show. Eu já sei onde vai dar isso aí. Daqui a pouco você joga as luzes aí e você tá ali. Jogando uma sombra, como quem não quer nada, ajeitando o formato. Aí às vezes a galera fala para mim, tem um risco. Então, pessoal, o negócio do risco para pintura em tela, ele é um pouco subjetivo. Por quê? O artista, ele trabalha muito com a interpretação também, né? Então, às vezes você faz lá o risco de uma paisagem, por exemplo, e vai seguindo mais ou menos o parâmetro do risco. Aí, de repente, você fala, vou colocar uma casinha aqui, e aquela casinha não estava nos planos. E aí a gente coloca. É como agora que o professor foi num tom
as rosas. De repente ele falou, vou mudar o tom. E ele vai nos demonstrando como fazer esse tipo de movimento com a tela em andamento. Isso é importante. Porque temos outros vídeos aqui onde o professor seguiu o beabá. Aqui não, aqui o professor está mostrando o dia a dia mesmo. É uma videoaula, como se ele estivesse pintando aqui no ateliê e criando alguma coisa, né? Tem uma referência? Tem. O professor já pintou vários quadros assim. Porém, ele está puxando aqui, nos trazendo a interpretação dos tons. Isso é que faz a aula valer a pena. Ó, e está vindo agora um amarelo de cádmio claro, um branco. Isso. E um pouquinho de amarelo indiano. Eita, vamos nós para a luz, lá nas rosinhas amarelas. Olha lá, galera. Lembrando que essa rosa tá virada, tá? Então o professor faz uma pétala ali, ó, puxa um degradezinho. No melhor estilo Marcos Venelli. Ó, o formatinho já vai ficando ali. Pincelzinho com certas juntas. E os recortes ali bem fortes ali. Que legal. O professor fazendo um trabalho bem impressionista ali, ó. Ó o destaque do fundo que ele jogou ali, ó. Ó como já faz diferença. Ficou uma parte amarela, depois a outra pétala parece estar mais avermelhada. E de fato tá, né? Porque o fundo tá com essa leveza. Muito bom, hein? Amarelo de cádmio claro, indiano e um pouco de branco. E muito talento. Vão se construindo ali as pétalas da rosa virada. Sensacional. Olha a construção ali da rosa, que bacana. Essa é a parte que você não explica, você apenas observa e fala, ah, tá, então é assim que ele faz. Sensacional. Eu fico aqui como espectador também. Na verdade, eu faço uma sugestão de rosa virada. Sim, mas o cérebro da gente já interpreta e já vê a rosa virada ali. É uma sugestão bem feita. Porque a gente automaticamente, quando olha, já vê que tem uma rosa virada ali. Olha que legal, galera. Show, hein? E olha o degradê ali, né? O degradê da luz e da sombra. Nossa, esse quadro vai ficar sensacional. Tô até vendo. Como sempre, né, seu Marcos Venelli? Como sempre. Mão bem leve, viu, galera? Trabalhar com o quadro molhado assim, tem que estar com a mão leve, porque senão não rola, não sai. Agora ele vai na outra ali, essa daí já está um pouquinho virada para frente, é um botãozinho, né? Sim. Só um também no mesmo esquema. Olha lá. Fez a pétala mais forte aqui, agora já fez os recortes. O miolinho vocês já identificaram ali. Ele já começa a se projetar ali, ó. Bem na ponta, a mão bem leve. Olha que bonitinho. Ela vai ficando aberto ali já. Sensacional. Muito bom. E os tons que o professor, olha lá, ele já aproveitou ali, já fez uma transparência. Como se a pétala estivesse bem fininha, deixando vazar um pouco do verde que está ali no fundo. Agora o professor pegou um pincel um pouco menor, ele botou no Condor 441 número 8, para fazer os recortes mais sutis ali no meio. Ó. Que legal. Show, hein? A gente pode pintar dezenas de quadros de rosas aqui, não teremos um igual ao outro mesmo, hein, senhor Marcos? Cada um é uma experiência diferente. Sensacional. Muito bom. Muito, muito bom. E as cores estão em perfeito equilíbrio com esse vaso de porcelana verde, que foi também uma novidade aí que o professor trouxe para nós. Agora deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Eu vou lá na outra vermelhinha. Que está virada lá. Está ali por trás. Fechou. Um pouquinho de branco no vermelho. Branco no vermelho, legal.
branco com vermelho Francês. Legal. Vai dar um tom ali rosa, porém não esbranquiçado, hein? Mais puxado pro rosa mesmo. Olha lá. Também é uma rosa que está virada ali para a parte de trás. Que bacana. Mesmo esquema do recorte que ele fez ali na amarela. Essa amarela ficou com um volume sensacional. Vocês podem ver que o degradê e a sobreposição não adianta, confere volume. Muito bom. Muito, muito bom. Isso tanto para a paisagem quanto para as flores. É uma regra geral, né? Lá vai o branco. Bem na ponta. Beleza. Show, hein? Olha o professor já fazendo pequenos arremates ali para deixar viradinho. Sensacional. Ó, o nosso amigo guarda noturno está passando. Está um pouquinho longe, daqui a pouco ele passa aqui. Agora vamos lá. Deixa eu ver. Agora é vermelho inglês. Vou colocar um pouquinho mais. Vermelho chinês com um pouquinho de carmim. Para deixar o miolinho dessa rosa mais forte. Eu vou começar os cortes sensacional dessas agora. Primeiro essa que está por baixo. Beleza, vai para a rosa lá do canto, a vermelha mais forte ali. Professor pegando. Vermelho chinês com branco. Acho que você colocou francês ali. Oh, desculpa. Francês, né? Você vê que eu tô ligeiro aqui, hein? Deixa eu ficar quieto, que eu não sei o que tá na Vermelho francês, galera, com branco e um pouquinho, mas um pouquinho só do amarelo de cádmio claro, mas bem pouco. Sujeirinha de tela, de palheta. Um pouquinho de amarelo de cádmio claro, branco e vermelho francês. Olha ali. Sutilmente, pinceladas curtas, fazendo ali aquelas pétalas do copo da rosa, por assim dizer, né? Muito legal. Essas rosas repolhudinhas aí ficam sensacionais. E aí vocês já vão entendendo como é que vai ficar esse negócio aí, né? Que sessão de cores inusitadas, hein? Por essa você não esperava. Fala aí, olha só esse recorte. Que da hora. Senhor Marcos Venelli dando um nó na cabeça da gente aí. Sensacional. Bacana. Nossa, daqui já dá pra ver já. Meu, que legal. Que legal. Lá vai ele no branco, trocou, pegou um pincelzinho menor agora. Galera, o professor troca de pincel porque ele faz as pétalas maiores ali, depois ele vem bem na pontinha e aí não tem jeito, tem que estar com um pincelzinho menorzinho. Então ele pega lá o Condor 441 número 8. Olha ali, ó. Tá vendo? Aí eu vou falar para você que não dá, né? Branco, um pouquinho de amarelo de cádmio claro, bem pouco mesmo, e vermelho francês. Aí o professor vai garantindo o show ali para nós. Ó, professor, dá um toquezinho lá. Aí, então vai subir. Aí, beleza. Sensacional. Olha a sombra. Lembrando que a luz ela está incidindo da esquerda para a direita e ela vem ali avassaladora. E aí quando o professor joga o pele para fazer o fundo, a gente tem o fundo não, perdão, para fazer a pétala da rosa, esse pele ele está na maior parte presente no fundo, que é um fundo claro, né? Geralmente em alguns quadros o professor faz um fundo mais escuro para dar mais destaque na rosa e tal. E agora, como ele utiliza uma cor, olha o recorte, sensacional. Como ele utiliza uma cor que ele já usou no fundo, fica uma coisa complementar, fica muito bacana.
sensacional. Passa desapercebido às vezes, mas é legal a gente falar aqui no vídeo. Muito bom, hein? Esses recortes que você está jogando aí, vou falar para você que tá sensacional. Nossa, que bonito que ficou. Tá no estilo do senhor Marcos Venelli, porém lembra bastante a Catherine Klein também, hein? Apesar que o dela é mais marcante esses cortes, né? Os teus são mais sutis. Agora bem de leve, bastante transparência. Essas pétalas que estão mais na ponta, deixando fugir um pouco ali, aparecer o fundo. Olha lá, galera. Se você dominar essa parte do formato, o restante é só luz e sombra. Sensacional. Olha que bacana. Dá para ver que já pintou vários roseirais aí na vida, hein? Quantos anos já de janela, Venelli? Uns 30 anos. Uns 30 anos, né? Cê é louco, sensacional. Eu já tô velhinho. Eu já falei que nós não somos velhos, nós somos jovens há mais tempo. Isso daí a gente tem que gravar, porque aí disfarça um pouco, né? Quando a gente começa a falar quanto tempo a gente pinta, ou começa a lembrar dos programas de televisão que a gente assistia, aí complica, hein? Aí a gente denuncia a nossa idade. Olha que bacana, o professor fazendo um ajuste ali. Cara, tá muito bom isso, hein? Ele jogou ali um vermelho chinês e fez a dobra. Parece que é automático, né? Parece que tá um robozinho lá fazendo. Tá faltando aqui. Pá. Ó, lá vai de novo. É muita sensibilidade, muito bom. Nossa, cara, essa cor ficou sensacional. Sensacional. Aqui a gente já fez rosas roxas, brancas, champanhe, amarela. Aqui tem de tudo. Agora tem rosas com tons de pele, vermelho e um pouquinho ali de amarelo também no meio. Ó, agora o professor já vai jogando uma sombra já para projetar ali, porque depois vem a outra que está por cima de todas, então tem que ter uma sombra ali, né? Estou dando ênfase agora ali para deixar... Fala, estou revisitando. Tá, você tá. Eu te conheço há muito tempo já, e eu vou te falar que você não fazia essas coisas com essas cores aí não. Ó, sensacional. Sensacional. Eu ainda estou convencendo ele a fazer umas rosas aqui com umas cores nada a ver, mas ele está resistindo. Mas beleza. Mas ó, a gente já fez outro dia lá aquelas rosas roxas que você fez. Ficaram sensacionais, né? Sim, eu já... Já tinha feito, né? Não, eu tomei coragem, né? Tomou. Foi diferente, né? Sensacional. Essa tá muito boa, Mas o velho. pessoal gosta, né? Curte. A galera curte. São experiências diferentes, né? Porque geralmente a gente vê muita rosa vermelha, né? Eu nem falei da rosa vermelha. A gente já pintou mais de uma rosa vermelha aqui. Então, quando a gente vai para uns tons assim, você vê, você fez essa rosa aí praticamente com 3 cores. Né? Você trabalhou aí mais com o vermelho francês, o chinês e o amarelo pele, né? O pele. Entrou um pouquinho do amarelo aqui. Do amarelo de cádmio, claro, entrou, mas é muito pouco, né? Então são poucos tons. Ó, agora o professor vai para essa outra rosa aqui, que vai ser uma rosa mais clara. Então ele está jogando o branco ali com um pouquinho do amarelo de cádmio claro. Isso. Deixando fundir com o fundo ali. Meu, muito legal. Sensacional. E esse vaso aí verde, né? Porcelana verde. Que eu falei que é o vaso da nona, né? Aqueles vasos mais antigos, né? De porcelana verde, muito bom. Olha que bonito. Ó, a sobreposição das pétalas, tá vendo? É isso, ó. Tem o risco da rosa já dentro da cabeça do Marcos ali.
Ele só acessa a informação. Já está tudo ali já. O pincel já vai no automático. Sim. Sensacional. É só abre o arquivo, né? É só abre o arquivo, dá o Enter e deixa rolar, né? Olha isso. Muito bom. Pessoal, muitos anos de janela. E a gente vai sendo presenteado com isso. Para nós que estamos aprendendo, e eu me incluo, tá? Estou aprendendo, né? Faz tempo que eu não pinto umas rosas aqui com o professor. Isso é muito importante, porque é enriquecedor, né? O conteúdo vai estar sempre aqui. Então, independente do momento, do tempo, quando você quiser revisitar, tá aqui. É só acessar e falar, então foi assim que ele fez aquela pincelada. Que às vezes alguma coisa você vai puxar durante o aprendizado e você não vai lembrar. Pega o celular, pega o notebook, vai lá no vídeo e beleza. Você tem a opção no YouTube de deixar marcado alguns vídeos como gostei, ou de fazer alguns arquivos pessoais aí com os vídeos. Aproveita, galera, aproveita essas nuances aí da tecnologia, né? O que ela propicia para nós, e manda bala. Deixa tudo aí à disposição para quando você precisar revisitar. Ó, o professor está entrando com o branco agora, praticamente puro, branco, tá? Puro. E aí ele vai estressando um pouco a tinta, fazendo o formato da pétala, junto com o fundo que está molhado. Olha que bonito. Caramba, cara, isso vai ficar muito bom. Olha lá, ele já arredondando agora ali. Essa daí é uma rosinha um pouco mais compridinha, tá vendo? Olha que bonito. Nossa, bom, hein? E dá-lhe tinta. O professor está jogando a tinta bem forte ali, porque se ele não fizer assim, ele não consegue imprimir a luz ali. Lembrando que o fundo está bem molhado. Nossa, que tonalidade bonita, hein? E é praticamente o mesmo fundo que a outra, só que ela é mais clara, e aí você está jogando as pétalas mais claras. Sensacional. Nossa, como está ficando bom. Aí aquelas rosas que você fez viradas lá no fundo, elas até somem na hora que você joga essas aqui da frente, elas ficam com coadjuvantes. E ainda tem uma sombra ainda para entrar nessas folhas aí, né? Nas folhas uma sombra ainda, não, perdão, uma luz, né? Umas luzes ainda falta. Nossa, vai ficar bom demais. Olha os recortes, galera, tá vendo? Pegando o tom do fundo, ó, degradezinho, gastando um pouco a tinta, show, hein? Fazendo alguns acertos ali em loco, bacana. Ó, o recortinho, pá, já ficou ali, eita, já ficou cheio de pétala já, ó. Sensacional. Muito bom. Eu vou narrando, esqueço de narrar, eu vou me divertindo aqui um pouco. É muito legal. É sempre um privilégio estar aqui no ateliê do professor Marcos Venelli. Lembrando, tá? A gente geralmente não, a gente posta toda semana 2 vídeos. Um é do professor, sempre com tema de floral. Às vezes o professor faz um mini curso em 2 aulas, tal, mas geralmente ele costuma fazer tudo numa tacada só. E também, olha que bonito, e também um vídeo de paisagem, né? Então os últimos vídeos eu já prometi, eu só vou postar os vídeos da paisagem que eu estou montando um mini curso ali, né? De uma paisagem completa. E aí a paisagem eu gravo na minha casa, e aqui os florais são feitos no ateliê do professor. Então a gente tenta trazer a vibe de cada ateliê, que é um pouco mais calmo. Tem às vezes alguns vizinhos comentando aqui, falando um pouquinho na rua, natural. Agora o meu ateliê é uma região de conflito, porque é na minha garagem, a cachorrada late. Lá é puxado, lá o negócio é puxado. E aí tem muito cachorro lá na minha rua, aí a galera se exalta, começa todo mundo tem latir. Os cachorrinhos até que se comportam. Às vezes se comportam. Eu tenho uma pincher, né? Aí ela também quer mostrar que ela também manda. Aí eu já tive que parar o vídeo mais uma vez. Quem me acompanha sabe, fala, galera, vou interromper um pouco o vídeo, daqui a pouco eu volto. É óbvio que para quem está vendo o vídeo é tudo na sequência. Eu falo que eu vou interromper e falo, voltei. Então você está vendo a sequência, mas de fato eu interrompi, fiquei uns
uns 10 minutos ali esperando todo mundo se acalmar, né? Todo mundo parar de latir para eu poder continuar gravando. É muito legal. Olha, falando do guarda. Sensacional, hein? O guarda tá passando, vou passar aqui na rua agora. Só porque eu falei que estava tranquilo. Olha que bonito que ficou isso. Enquanto a gente se distraía conversando aqui, ó. Sensacional. Olha essas pétalas abertas. Eita, senhor Marcos Venelli. Bom isso, hein? Galera, essa rosa foi feita com pele, vermelho francês. Aí depois o professor jogou um pouquinho de vermelho chinês ali no miolo. E essas partes claras foram feitas com o branco ali envolvendo e estressando por cima do fundo que estava molhado. Ele vai desenhando, ele vai esculpindo a rosa. E por isso que fica tão leve, fica tão solta como vocês estão vendo aí. Olha que delicadeza, que transparência. Teve um colega nosso que comentou lá no Facebook, é João Arouca, né? O nome dele? É isso? Sim, sim. Né? Teve um vídeo, ou uma foto que eu postei, acho que foi do Girassol. Ele comentou assim, não vou nem comentar nada. Foi o melhor comentário que eu vi. Ele falou assim, não vou nem falar nada. Aí eu agradeci, curti lá, eu falei, muito legal. Eu aprecio muito o seu trabalho também, enfim, eu sempre posto lá no Facebook, agora estou postando também no Insta, e é claro, aqui no YouTube, então eu e o professor, a gente está sempre presente aí nas mídias sociais, mas esse comentário foi muito legal. Então eu tomo agora o comentário dele e falo, não vou nem comentar nada. Ficou sensacional. Sensacional. E esse vaso está tão bonito, pior que agora ele meio que desapareceu aí, né? Com essa exuberância toda que você colocou nessa rosa aí. As rosas. Não, essa daí, ofuscou até a outra que eu estava achando que estava boa, bonita. Eu falei, pô, vai ser destaque. Uma tem que ser principal, uma né? rouba a cena na outra. Beleza. Aí, essa distância do seu rosto tá boa, tá? Se distraiu. Você veio muito pra frente. Agora tá bom. Onde você tá aí tá bom. Cuidado pra não... Legal. Vai dando ênfase ali com o carmim, um pouquinho de... mais de carmim aqui nesse meio. Você jogou um pouquinho do óxido aí também ou não? Não, só o carmim. Só carmim. É sempre bom dar essa ênfase no miolo. Hoje não entrou. E jogar uma luz nas folhas, né? Que estão lá para trás também, sim. que acho que você vai jogar, né? Sensacional, hein, galera? Não, nossa, hoje... Tranquilo. Professor, sem pressa e sem medo de ser feliz. Mesmo porque o vídeo, geralmente a gente assiste fragmentos, né? A gente vai, adianta um pouquinho. Às vezes o vídeo tá lá, tem 1 hora de vídeo, mas beleza. Você vai, adianta um pouco, vai, volta, tal. A gente nunca assiste o vídeo na íntegra, né? Mas então, sem medo de ser feliz. O importante é que esteja tudo registrado. Quando alguém quiser puxar alguma informação pontual, tá fácil. Sensacional. Vamos dar umas luzes nas folhas. Bora dar umas luzes na folha. As que faltaram. E ainda tem uma sombrinha ali que você deixou pronta. Sim, para umas pétalas. Acho que você vai jogar umas pétalas caídas, né? A facilidade de sempre para jogar a luz ali. Então, seguindo a orientação das rosas ali que estão bem claras, o professor jogou o amarelo de cádmio claro ali. Bacana, hein? Como luz ali na folhinha, agora colocou um ponto de branco, amarelo de cádmio também, bacana, sensacional. Como diz o nosso amigo João Arouca, não vou nem comentar. Vou deixar para vocês comentarem depois aqui. Muito show, muito show. Ah, tá jogando ali aquela partezinha de trás verdinha, né? Sim. Só sugerindo ali. Uma sugestãozinha. Bacana. Ah, ficou bom, hein? Aí já deu para ver que tem uma folhinha dobrada ali. Que ela tá tombadinha, já parece... Show. Nossa, ficou muito bom.
Muito, muito bom. Detalhes que vão enriquecendo toda a obra, que já está muito boa, né? Já está muito bonita, né? Por si só. Show, hein? Essas luzes aí vão alegrando ainda mais a composição. E aí eu não posso deixar de elogiar, né, que é uma coisa totalmente diferente que o professor trouxe aqui, essa proposta, que foi esse vaso de porcelana verde. Sensacional. Acho que está no fundo ali dessa folha, tem uma parte clara ali, né, sem tinta ali, né, professor? Aqui? Não, na ponta da folha. Aqui? Embaixo. Aqui, ó. Vou colocar o dedo na tua tela aqui, hein? Aqui, ó, de leve. Ah, verdade. Tá faltando uma pontinha aí. Isso. Eu até esbarrei aqui. Vou voltar para a Perto de câmera. ficar cego. Desculpa. Não é, eu peguei, eu falei, vou dar um toque. Não, pode. Fechou. Pra gente finalizar. É que a gente... Eu vi que escapou ali. Olha lá. Beleza. Show. Aí, professor. Eu sou o chato do... você tá vendo de longe, eu não... eu tô vendo de longe aqui, eu tive acompanhamento, ainda bati o pé no tripé na hora que eu vim te mostrar e ainda aqui. Eu tô aqui assim... Mas aí a gente deixa isso dentro do vídeo, acho que eu não vou editar nada não, é a nossa sequência aqui, vai ficar show de bola, olha lá. Bem ateliê, bem solto, bem entre amigos aí. Que afinal de contas a gente forma aqui uma grande comunidade de amigos que estão dispersos geograficamente, porém compartilham aí do mesmo gosto, né, da mesma arte, digamos assim, né, como gosta de pintura a óleo sobre tela, enfim. Então é importante ficar bem à vontade. E gosta desse estilo de pintura também, né? Sim. Que aprecia essas rosas mais repolhudas. Puxa um pouco para indiretamente puxa para um tecido também, de vez em quando. Sim, a pessoa às vezes quer fazer Galera quer... O pessoal anda pintando muito tecido Bastante. Já com qualidade de tela, né? Praticamente. Verdade. Tem os amigos aí que eu vou falar para você que o trabalho é sensacional. Você olha e outra... Às vezes com um requinte assim, muito, se você não falar que é um tecido ali, você, né, passa por tela e tranquilo, né? Evoluiu demais, né? Evoluiu. A pintura do tecido. Bastante mesmo. A gente não pode deixar de citar o Marcos Rodrigues, que assim, eu sempre compartilhamos, né? Alguns trabalhos dele ali também, e eu vou falar para você, cara, sensacional. É um outro estilo, é um estilo bem acadêmico, mas assim, ele faz ali figuras humanas, tal, nossa, show de bola. Muito bom, professor. Bacana, hein? Como sempre, vai fazer as pétalas caídas ali, né? Duas caidinhas aqui. Beleza. Ó, o Marcos, malandramente, ele já deixou ali uma sombra na hora que ele fez o fundo, para ele não ter que puxar a sombra depois. E a sombra é só o risquinho ali, né? Deixou só... Então ele joga agora por cima ali duas pétalas, que ajuda a enriquecer, para não ficar essa parte aqui da frente muito livre, né? Um elemento pequeno, mas que ajuda aí a dar equilíbrio e também fica bonitinho essas pétalas aí, fica com bastante profundidade. Olha que bacana. Sensacional, professor. Que aula, hein? Que aula. Bom, aqui não cabe gota, porque... Não. Se colocar gota, estraga. Já tem muito elemento. Muito show. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma coisa. Aqui. Diga lá. Só um minutinho. Pode consertar. Aí quem manda é você. Ficou meio... Aí. Show, hein, professor? Eu vou tomar a liberdade de fazer uma coisa aqui. Eu vou até virar um pouco a tela assim, ó. Opa, isso. Para finalizar, falando para vocês o seguinte. Agora, nesse momento eu já vou ter aberto
pegando um pouco o vaso que está do lado, com formato até um pouco similar, mas diferente, pegando as rosas roxas lá no fundo, mostrando um pouco desse universo do Marcos Venelli para vocês e para vocês verem as tonalidades e o equilíbrio, os tipos de composição, um arranjo solto, outro com um vaso transparente, agora com uma cerâmica verde, enfim, é isso que nós estamos trazendo para vocês. Não são só vídeos, são experiências, porque a gente quer que realmente você tenha referências de excelente qualidade para quando for executar suas obras ou estiver aprendendo, já começa a aprender ali tendo um olhar apurado de artistas como o Marcos, que já está há mais de 30 anos aí trabalhando com florais. Galera, tá chegando agora? Se inscreva, compartilhe nosso conteúdo. Já é inscrito aqui no canal? Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado para você que está chegando agora também e compartilhe o nosso conteúdo. É muito importante para nós porque aqui tudo que nós fazemos é gratuito, com muito amor e carinho para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, um beijo e como sempre, valeu!